Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu não sei se vocês se lembram que uma das últimas polêmicas, polêmica tem todo dia, mas uma das últimas polêmicas ligadas ao governo Bolsonaro, um dos últimos pretextos que a imprensa encontrou para atirar pedra aí no governo foi a nomeação do Dante Mantovani por parte do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, à direção da Funarte, né? E aí o pessoal saiu correndo para desencavar alguma declaração polêmica que ele havia feito por aí, simplesmente com o intuito de jogar pedra, né, no governo, e encontraram algumas afirmações desse maestro fazendo uma relação entre o tipo de cultura da degradação e a música popular, que é o rock and roll. Posso estar errada, mas na minha interpretação, o que ele está falando tem muito mais a ver com instrumentalização política da arte do que com natureza e essência do rock and roll, né? Pelo amor de Deus, a gente achar que a essência do rock and roll é algo satânico. Eu acho um negócio tão ridículo que eu viro a página, assim. E eu não acredito que tenha esse grau de simplismo aquelas declarações. Porém, em se tratando de instrumentalização política da obra de arte, que é um tema ao qual eu me dedico bastante tempo, eu comecei a estudar isso bem novinha, ainda na graduação em filosofia, foi um tema que sempre me interessou muito, porque eu sou apaixonada por arte, eu sempre falo, eu sou uma esteta, digamos assim, muito platônica. Não sei se vocês assistiram aquele documentário do Roger Scruton, Por que a Beleza Importa? Aquilo pra mim é a coisa mais interessante do mundo, assim, quando ele recapitula por que a beleza importa na história da tradição do Ocidente, eu acho, assim, aquilo incrível. Aquilo é um pouco a minha vida, é um pouco que tem sido a minha vida. Então eu tenho uma relação muito íntima com as artes, com a experiência estética, com reflexões estéticas, mas sempre do ponto de vista da beleza, da excelência e dos vínculos entre verdade, beleza e virtude, que provém de Platão e no qual eu acho que vale a pena pensar sempre. Tratando-se então de politização, né, instrumentalização política da arte, embora todo mundo discutiu aí na semana passada como que a arte popular foi instrumentalizada, e de fato, tanto no campo da pintura, quanto no campo da música, quanto em vários outros, a arte foi sistematicamente usada pelos governos totalitários para promover, para executar, para avançar, produzir engenharia social. É um fato. Isso não é algo unicamente ligado aos governos totalitários. Se a gente estuda um pouco da história do Estado moderno, você percebe que a arte, em diversos momentos, ela é usada como propaganda. Então, o uso político da arte é algo amplo, é algo que se percebe em vários registros da história moderna, é algo que até o historiador Peter Burke analisou vastamente, tendo como base a figura do Luís XIV, que é alguém que realmente foi o rei da propaganda, né? O Rei Sol foi o rei da propaganda também. Embora a arte do século XVII seja magnífica, ele se serviu daquele tipo de estética para autopromover a sua imagem. Do ponto de vista dos artistas, o que há é uma busca pela beleza, pela excelência, um empenho no próprio processo criativo. Agora, como o político é aquele sanguessuga filho da mãe, que parece que está no mundo para rebaixar a sua atividade, tudo que há de belo, né? Então, os políticos, eles instrumentalizam religião, eles instrumentalizam ciência, eles instrumentalizam as artes. Absolutamente tudo se torna veículo de autopromoção e instrumento de aquisição do poder. Então não é algo a surpreender que todos os registros da cultura sejam usados de maneira nefasta por políticas nefastas, que não são baseadas em princípios morais, e sim em ambição, orgulho e vontade de poder. Nesse caso, nem a música clássica escapa. Todo mundo discutiu sobre como fizeram isso com o rock and roll e tal, mas eu vou dizer pra vocês que nem a música clássica sai ilesa dessa contaminação entre política e arte, tá? E me dói falar isso, porque eu já fui assinante da USESP, eu adoro a Sala São Paulo. Eu era assinante do USESP na época que o Nestlin era regente, todo mundo achava que ele ganhava demais, tá? Mas ele era genial, então eu não vou aqui
falar nada sobre isso. Ah, mas será que o Estado deve pagar o maestro genial? Bom, não sei, é uma discussão complicada, mas ele era genial e eu tive a alegria de ser assinante na época em que ele era o regente. Eu fui na estreia da Sala São Paulo, em 1998, né, quando ela inaugurou, eu fui na inauguração da Sala São Paulo, ouvi, na verdade, um músico chamado Bregovic, que fez a trilha sonora do filme Rainha Margot, que eu já citei aqui, acho que num vídeo recente, né? Então, me dói falar isso, porque eu amo a Sala São Paulo e eu sou uma grande admiradora da USESP, mas a USESP vai apresentar uma interpretação um pouco peculiar da Nona Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia do Beethoven, tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo sabem, ela tem 4 movimentos, e no último movimento, no 4º movimento, o Beethoven dá expressão musical a um poema do Schiller chamado Ode à Alegria. E é uma sinfonia maravilhosa, e o ápice é justamente esse 4º movimento, quando entra o coro, né? Os 3 primeiros são todos instrumentais, no 4º movimento entra o coro. E é um impacto incrível. Obviamente eu saí correndo para comprar ingresso, porque eu falei, nossa, e ainda mais que ia ter uma execução no dia 15 de dezembro, que é aniversário do Beethoven. O Beethoven nasceu dia 15 de dezembro. Falei, olha que legal, eu vou ouvir a Nona Sinfonia no dia do aniversário do Beethoven, que coisa linda. E quando eu fui comprar o ingresso, eu me deparei com o projeto no qual está inserida a execução dessa obra e eu levei um choque. Eu levei um choque a começar porque o diretor artístico lá da USESP, que é o Netrovsky, Arthur Netrovsky, ele intitula essa apresentação, que vai ocorrer agora entre o dia 12 e dia 15 de dezembro, uma ode global à alegria. Quando eu vi aquele global, eu fiquei meio assim, eu juro, eu fiquei com o estômago embrulhado, eu falei, não, isso não é possível, não. E eu lembro que eu cheguei a tirar um print, sublinhar e mandar para alguns amigos, assim, meio irritada, falando, não, eu não acredito. Os globalistas agora querem contaminar Beethoven, cara. Pelo amor de Deus, não é possível, o cara é um romântico. E o pensamento romântico está na base de uma recusa a ideais que fazem parte dessa mentalidade globalista. Então, assim, é um negócio que não tem absolutamente nada a ver. E aí eu fui ler o projeto, já com o estômago embrulhado, por causa daquele Uma Ode Global à Alegria, e fui ali ler o projeto. Quando eu li, eu levei o segundo choque, porque eu vi que o cara, o Netrovsky, ele faz o seguinte percurso. Ele diz o seguinte, ó, a gente vai reinterpretar Beethoven, né, entendendo que a Nona Sinfonia está intimamente ligada com o sentido do poema do Schiller. Neste poema, os ideais iluministas são elevados ao máximo, e esses são os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade. Disso tá até aí, beleza? Ele passa, assim, quer dizer, já é contestável, mas eu vou passar, tá? Aí disso ele começa a falar de escravidão. Aí ele começa, na época do Schiller e do Beethoven, realmente eles viviam num mundo horroroso, de opressão. Sobre o quanto que os românticos souberam, com sensibilidade, ser críticos aos abusos de poder da Revolução Francesa, nenhuma palavra. Dali se passa diretamente para falar, o século XIX foi um horror, no Brasil especialmente, porque tinha escravidão. Dali já se passa para falar da escravização dos negros. Aí, claro, nenhuma palavra sobre... Vamos falar de escravidão? Beleza, a gente tem mesmo que falar de escravidão. Escravidão tinha na Antiguidade, escravidão tinha na África. Por que os portugueses foram buscar escravos na África? Ué, porque lá era o mercado de escravos. Os africanos eram mercadores de escravos, por isso que eram lá que iam comprar. É deplorável esse aspecto? Claro que é. É deplorável, mas eles iam porque alguém vendia lá. Então veja só, o envolvimento é geral. Certo? Você quer falar de escravidão? Vamos falar direito? Disso ele passa para, que horror, no Brasil a população negra deduz que o racismo estrutural é permanente na sociedade brasileira, o que é mentira, porque nós somos uma sociedade miscigenada. Você quer falar de racismo estrutural? Vamos analisar as sociedades segregadas. Aqui no Brasil a gente não tem segregação. Veja a cor da nossa pele. Olhemos ao redor, o que a gente tem é uma população miscigenada. Daí ele deduz que é preciso reinterpretar a Nona Sinfonia do Beethoven, colocando ali uma música inspirada na capoeira, uma outra inspirada não sei o quê. Ele diz o seguinte, ele começa ali fazendo uma descrição da Ode à Alegria. Ele fala que esse não era o mundo em que eles viviam, tampouco o mundo por aqui, dá um jeitinho de sair do Brasil. E aí quando ele vai falar do projeto, o projeto Todos Juntos,
uma ode global à alegria. Ele passa a falar de que a nona sinfonia vai ser emoldurada com um anônimo canto de capoeira, e depois uma serenata, inspirada lá na música de Caetano Veloso. Então, assim, o cara faz uma misturada para enquadrar o coitado do Beethoven na mentalidade idiota da Tropicália. É isso que o Arthur Netrovsky faz, tá? O diretor artístico da USESP. Ele enquadra a nona sinfonia do Beethoven, que é uma obra universal, é uma obra que dá expressão a um poema que também ele é uma obra universal, nessa mentalidade banal que foi a da Tropicália, que ela, na verdade, politicamente, se você for analisar o que o Caetano Veloso escreveu em termos de letra musical, não é o que a gente tem de melhor em se tratando de gênio político. Se ele é um bom músico ou não, aí deixa para os fãs de Caetano Veloso. Já ouvi músicas bonitas dele, não é o meu favorito, mas fez músicas bonitas por aí. Daí, a você achar que o cara tem um alcance político, você precisa ser um idiota. E aí eu me pergunto, o Arthur Netrovsky é o quê? Ele é um idiota ou ele tá forçando a barra, forçando a amizade, né? Qual que foi o propósito? A pergunta que eu deixo pra vocês é o seguinte, todos vocês que ficaram preocupadíssimos com a politização do rock, e todos vocês que são da área, são instrumentistas, acompanham música clássica, vocês acham mesmo que a música clássica, que as orquestras, que, digamos assim, aqueles ligados ao que se chama de música erudito, que é uma expressão que não tem sentido, né? Eu prefiro falar música em geral. Você acha que a politização, a instrumentalização política da arte não alcançou a música clássica? Então, dá uma olhadinha aqui, compara a interpretação tropicalista progressista do Arthur Netrovsky do significado histórico, cultural e profundamente humano, tanto do poema de Schiller quanto da nona sinfonia. Aí depois que você analisar isso, dá uma olhadinha no poema do Schiller, que eu vou deixar agora para você no final do vídeo, que inspira o coro composto por Beethoven. Compara os dois e vê se tem alguma coisa a ver. Porque, sinceramente, eu li 10 vezes o poema do Schiller, assim, só hoje, tá? Eu ouvi 2 vezes a nona sinfonia, li 10 vezes o poema do Schiller, falei, pelo amor de Deus, o que é que esse imbecil tá falando? Por que a gente precisa estragar um dos maiores músicos do Ocidente, que fez um negócio lindo, inspirado numa obra clássica de outro que é um dos maiores poetas do Ocidente, assim? E ambas são obras que nos inspiram o tipo de alegria típico das pessoas que procuram a beleza, que procuram transcendência, que procuram se elevar acima das mazelas. Por que é que a gente tem que transformar isso em mazela? Já que política nada mais é do que mazela. Caramba, será que a gente tem de rebaixar aquilo que de mais belo a gente criou por causa de política, cara? Nossa, isso me deixa brava. Então, eu sei que vocês devem estar preocupados com todas as fofocas de governo que estão acontecendo aí nessa semana, mas eu digo, a coisa mais preocupante do ponto de vista da cultura, a coisa mais que me chama atenção essa semana, do ponto de vista da cultura, é a banalidade da leiturazinha tropicalista por parte do Netrovsky da nona sinfonia do Beethoven, que é uma obra que está acima de qualquer movimento restrito e que tenha servido a propósitos políticos de gente que quer falar de escravidão, mas escravizou 200 milhões de pessoas por meio de uma política de forçação de barra, de aumento de imposto, de sufocamento das liberdades individuais. Quem está junto com pessoas que promoveram políticas que sufocaram as liberdades individuais, sinceramente, não tem um pingo de competência para começar a entender o que diz Schiller, muito menos o que compôs Beethoven. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, mas eu não me preocupo tanto, porque daqui a, sei lá, 10, 20, 30, 50 anos, eu tenho certeza que ninguém vai mais lembrar de quem foi esse imbecil do Netrovsky. Mas sem sombra de dúvida, todo mundo ainda vai ler Schiller e todo mundo ainda vai ouvir Beethoven com a mesma admiração que eles são lidos ou ouvidos há mais de um século e meio. Obrigada aí pela companhia, até a próxima.